Fala galera, faz mais de uma semana que a NBA acabou, mas a NBA não acabou de verdade, né? Dentro dos bastidores estão tendo muitas movimentações que vão ser cruciais para a próxima temporada da liga. Vai ter muita gente mudando de time, mudando de elenco, e a gente veio trazer aqui as principais movimentações de técnico da NBA no momento. Teve muito time que mudou de técnico, acho que eu nunca vi tanto time mudando de técnico na história da NBA, né? Mesmo, Felipe? Pois é, cara. Parece uma daquelas campanhas de 2K, sabe? Que do nada você vê que o Greg Popovich vai treinar o Charlotte Hornets do nada. Mas de fato, cara, vários sambas, várias movimentações e até porque realmente, tipo, se você parar pra pensar, apesar de ter alguns times, até os times bons, tiveram muita inconsistência nessa parte técnica e de confiança nos treinadores, né? Teve times bons que na verdade, realmente, teve times que foram bem e quiseram trocar de técnico, teve times que foram mal que quiseram trocar de técnico, e teve times que foram mais ou menos que quiseram trocar de técnico. Então não tem necessariamente um padrão, né, Felipe? Não, com certeza. Cada time nessas fileiras, inclusive, troca com finalidades específicas, né? Precisa alcançar o próximo level, precisa desenvolver seus jogadores, ou precisa de um cara que realmente faça eles chegar numa final de conferência. Tipo, tem cada time com sua necessidade aí, né? Exatamente. Ao longo do episódio a gente vai comentar todos os times. Vai ser rápido, não vai ser muita coisa, porque na verdade não tem tanta coisa para falar, mas Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Indiana Pacers, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Philadelphia 76ers, New York Knicks, Oklahoma City Thunder e Houston Rockets. Os dois últimos ainda não definiram quem vão ser os técnicos, mas talvez nas próximas semanas isso acontecerá. Bora começar, Felipe? Bora. Chicago Bulls. Sai Jim Boylen e entra Billy Donovan. Eu acho que essa era uma carta marcada, demorou para acontecer. Aconteceu junto com a mudança de GMs do time, né? Entrou o Carlos Sovas, que era do Denver Nuggets, e mudou tudo na franquia, né? E acho que qualquer um que entrasse no lugar de Jim Boylen já seria um movimento acertado. Concordo. Eu acho que o Bulls é como que a gente pode chamar, uma maravilha dos anos 2000 aí, porque ninguém sabe como resolver, né, o que acontece no Bulls, porque, assim, sendo bem sincero, Jim Boylen não é o maior, não era o maior problema dos Bulls nesses últimos anos. A gestão do time, tipo, todas as trocas de o que a gente vai fazer, o que a gente quer para essa temporada, tipo, sem qualquer tipo de consistência, drafts lá não tão excelentes, e até quando parecia que ia ir bem, a sua maior chance de voltar à relevância se lesiona, que foi nas épocas do Derrick Rose. Mas eu acho que esse era um caso simples, né? O Jim Boylen realmente não dava, cara. Esse era um dos que precisava sair. Será que é o fim da era de poxa, a gente precisa ter alguém que já foi assistente técnico do Greg Popovich? Estão diminuindo, né, cara? Estão diminuindo. Estranho, mas é estranho porque qualquer cargo vago, todo mundo começa a especular um assistente do Greg Popovich. Com razão. Com razão. Agora nem tanto razão, porque já viu que pode dar errado, né? Mas não é a primeira experiência, mais ou menos, né? O Jim Boylen foi terrível, mas, tipo, Borrego também, do Charlotte, que era... O Borrego ainda tá. Tá. Ele não saiu, mas ainda assim, você olha pro Charlotte, tudo bem, tem problemas mais críticos. Começa com o Michael e termina com o Jordan. E também o tamanho do mercado, né? Ninguém quer jogar basquete em Charlotte. Principalmente pro Michael Jordan. Mas aí é outro que, tipo, no fim das contas, não demonstrou ser ainda um puta treinador. Mas o Jim Boylen não conseguiu fazer nada naquele Bulls, cara. Não, ele foi péssimo. Ele não só não conseguiu fazer nada no Bulls, como piorou aquele Bulls, né? Não é simplesmente não conseguiu fazer nada. Eu acho que o time tá pior do que tá com ele do que tava antes. Bom, pro lugar dele entra Billy Donovan, que
foi um dos candidatos a técnico do ano na última temporada. Fez uma campanha incrível com o Oklahoma City Thunder. Grande Billy Donovan, né, Felipe? Pois é, cara. E assim, é algo que não dão crédito muito pro Billy Donovan, né? Do tanto que ele realmente é bom trabalhando com caras mais jovens. Ninguém tem 2 NCAA por nada, né? À toa, sim. E, tipo, o próprio desenvolvimento do Oklahoma City Thunder para voltar a ser um time tão competitivo, né? É que ficou muito marcado pelo fato de ter 2 estrelas e caras como o Westbrook, o Kevin Durant. Mas se você parar para pensar no tanto de outros jogadores sem tanta perspectiva, assim, ou que eram vistos como algo mais limitado, que cresceram muito na mão dele, o Steven Adams, que foi exposto um pouco nesses últimos, na bolha, mas é um jogador que se desenvolveu muito bem, o Ibaka se desenvolveu muito bem na mão do Billy Donovan. Então, tipo, ele é o cara certo para se colocar nesse ambiente de jogadores jovens, né? Então. O Billy Donovan veio de temporadas errantes. Tipo, sempre na hora H não conseguia chegar onde todo mundo achava que ia chegar. Mas ele conseguia montar times coesos na maioria das vezes. Ele conseguia montar defesas boas. E nesse Bulls tem material para montar defesas boas. Eu acho que é o nome certo. Ele não vai ter tanta pressão agora. Ele vai ter pressão de melhorar esse Bulls, o que na teoria não é difícil. Então eu acho que vai dar certo o Billy Donovan, pelo menos a princípio, nesse Bulls. Tem que ver mais pra frente e tal, mas eu acho que agora é um nome bom. E tem que pensar também que muito dessas temporadas erráticas a gente tem que colocar na conta dele ter precisado adaptar o jogo do time de uma maneira que, tipo, se encaixasse pro Russell Westbrook ter todas as posses que ele precisava, né? Sim. E dessa vez ele não vai ter essa figura tão centralizadora, ele vai poder realmente trabalhar um time aí. Dá pra gerar boas expectativas de como ele vai evoluir esse Bulls. Eu também concordo. Bom, Felipe, Brooklyn Nets sai Kenny Atkinson, saiu no meio da temporada, na verdade, e entre Steve Nash, Felipe. Steve Nash, cara. Caralho, eu tô ansioso pra ver o que Steve Nash vai fazer, mas antes vamos falar um pouco do Kenny Atkinson. Cara, se o Nets virou relevante de novo depois da bagunça, o Atkinson foi um dos principais responsáveis. Ele desenvolveu muito bem Spencer Dinwiddie, D'Angelo Russell, Caris LeVert, Jarrett Allen. Eu acho ele um técnico muito bom. Ele foi um dos caras que começou a usar mais defesa em zona na NBA e, né, recentemente. A gente viu nos playoffs quantas vezes a gente não falou de defesa em zona, mas parece que ele não conseguiu entrar no gosto dos donos do time, que são Kevin Durant e Kyrie Irving, né? São riscos que você assume, né? Tipo, diferente do Bulls, um time que realmente você consegue colocar dar uma estrelinha de boa gestão é o Nets, desde que tipo, chegou o Sean Marks, a estrutura executiva do time mudou e a própria chegada do Kenny Atkinson, como você citou, tipo, foi fundamental para desenvolver o time com o que tinha em mãos, né? Não tinha bala para atrair grandes jogadores. E aí, quando atraiu, precisou lidar com o ego dos jogadores, né? Porque jogadores desse tamanho acabam realmente tomando as decisões do time aos níveis mais altos. O Kenny Atkinson é muito bom, cara. É muito bom. Eu gosto muito dele. Tipo, se eu tô fosse surpreso que ele não pegou nenhum elenco ainda. Eu diria que, tipo, porra, se ele ficar fora muito tempo da NBA aí, se nenhum dos times que estão trocando aí pegar ele, vai ser uma puta derrapada, sabe? É um baita treinador, cara. Exatamente. Bom, o Jack Vaughan fez um trabalho muito digno sem o Kenny, principalmente na bolha. Eu acho que o Nets foi muito melhor do que todo mundo imaginava. E ele voltou a se auxiliar e entra no lugar dele, Steve Nash. É a primeira experiência do Steve Nash como técnico. Steve Nash, que foi um dos jogadores mais inteligentes da história da NBA, mais inteligente recentemente. É um cara que não tem título, tem 2 MVPs. É um cara que tem 4 ou 5, não lembro de cabeça agora, 50, 40, 90, que é uma das almas daquele 7 Seconds or Less, que foi um dos times mais legais desse século, no Phoenix Suns, e ele assume esse time.
um time com expectativa de campeão, um time que vai brigar lá em cima, né, cara? A expectativa do Nets é brigar lá em cima. Você tem um Kevin Durant e Kyrie Irving, você espera brigar lá em cima. O que a gente espera, né, cara? Ele... Cara, assim, quando você tem esses jogadores, principalmente esses point guards que são muito inteligentes, quando eles migram para técnico, você gera uma pequena expectativa, assim, do que eles podem se tornar, né? Isso aí já aconteceu, e isso acontece, mano, desde que a NBA, desde 1900 e bolinha da NBA. Aconteceu com o Pat Riley, aconteceu com vários outros jogadores, o próprio Doc Rivers foi um cara, tipo, que era um point guard já até mais respeitado. Agora o Steve Nash, por mais que ele não tenha tido a sua experiência como treinador efetivamente, ele já teve sua experiência com elencos, né, com o desenvolvimento de times. Exatamente. Ele participou do desenvolvimento do time do Warriors vencedor. Ele era uma cabeça pensante dentro daquele Suns também. E, de certa forma, ele conhece Kevin Durant. E, a princípio, ele tem o respeito do Durant do Irving, que é uma coisa muito importante agora. Ele tá especulando também o Mike D'Antoni na comissão. Eu só tenho um medo. Agora ele tem esse respeito. Mas será que essa inexperiência não vai ser cobrada lá na frente quando tiver algum problema? Fico na dúvida quanto a isso, filho. Então a gente tem que pensar que são dois jogadores que, um com um histórico bem regular de lesões aí nas últimas temporadas e o outro que tá voltando de uma lesão tremenda, né? Tipo, são ótimos jogadores, mas se a gente eventualmente no meio de uma temporada perde esses dois, para manter o time jogando de uma maneira mais respeitável, você precisa ter um treinador robusto que saiba mexer taticamente no time. Se você traz um D'Antoni para comissão, você cria esse respaldo, você tem do próprio Jacques Vaughn, tipo, você tem caras bem responsa pra, tipo, dar esse suporte e deixar ele como head coach controlando a parte mais animosa lá. Mas ainda assim, cara, o primeiro ano de experiência pode ser cobrado no final de uma temporada regular e principalmente nos playoffs. Exatamente. Bom, Felipe, Indiana Pacers, eu acho que é o time que é o segundo time mais recente que definiu o técnico. Saiu Nate McMillan e entrou Nate Bjorkgren. Esse é difícil da gente comentar do Nate 2. O Nate 1 a gente pode comentar. Era um técnico que inicialmente a gente não gostava, mas depois a gente passou a gostar. E foram meio canalhas com ele, que tinham fechado uma renovação de 2 anos com o Nate McMillan. E depois que ele foi varrido pelo Miami Heat, ele foi demitido. Ele era um cara de basquete simples, meio que avesso a analíticas e práticas modernas. Levou o Pacers sem o principal jogador da temporada regular, que foi o Sabonis, e sem uma outra estrela que não aparecia faz tempo, que o Oladipo, bem longe. O que eu acho, cara? Eu acho estranho, porque normalmente você faz um negócio desse, alguém encaminhado que você acha que vai ser muito melhor. O Pacers demorou pra fechar o próximo head coach. Fechou com um cara que a gente não manja tanto, porque era um auxiliar do Toronto Raptors. Eu achei estranha essa demissão, cara. Eu achei estranho. Eu vou ser bem sincero. Tipo, eu nunca gostei do Nate McMillan, nem nas épocas que ele tava bem. Tipo, ele treinou times bem interessantes aí ao longo da história, que eu acho que os times em si eram bem mais divertidos do que ele próprio colocar o dedo dele lá como treinador. Mas, cara, tem que bater palma pelo que ele fez, lógico, nesse restante aí de NBA, principalmente nesse ano, mas eu não consigo colocar ele na perspectiva de um time que, mesmo com os seus principais jogadores, consiga chegar numa final de conferência, sabe? Então, ele sair, tipo, foi a cachorragem depois da renovação, mas na real já tinha que ter demitido o Macmillan faz uma boa cota. Foi surpreendente ele ter continuado para essa temporada, para mim. Mas agora... o Pacers ia bem, né, cara? Apesar dos pesares, cheio de lesões, cheio de desfalques, o Pacers ia bem. O Pacers, nessa temporada, eu acho que eles mal conseguiam repetir quintetos por causa das lesões. Então, é estranho. E é estranho pra mim, principalmente porque eles tinham acabado de renovar com ele. E tiveram uma eliminação que foi uma varrida pro Heat, mas não foi aquela varrida fácil, foram jogos apertados. E pela falta de elenco do Pacers, era algo que podia se imaginar, né?
Cara, eu digo que assim, o Nate McMillan é um cara que contou com muita sorte durante essa passagem dele pelo Pacers. Porque, na verdade, a montagem de time que funcionou para dar certo. O time, eles encontraram jogadores certos, tipo refugos de outros times que não estavam dando. E se acertaram lá porque eles tiveram a confiança de ser os caras que iam definir jogadas, tudo. Então, tipo, isso aconteceu com o Victor Oladipo quando estourou, isso aconteceu com o Sabonis quando ele começou a ter mais oportunidades, aconteceu com o Bogdanovic quando o Oladipo machucou, tipo, aconteceu no passado com o Danny Granger, aconteceu com o Paul George, tipo, quando ele começou a virar um jogador decente. Então, tipo, sei lá, cara, parece que pra mim não tem tanto dedo do Nate McMillan no sucesso do Pacers, sabe? Pra mim ele é um cara, tipo, talvez o cara mais sortudo da NBA nesses últimos anos. Vamos discordar. Eu era contra o Nate McMillan, mas eu não acho que tantos acertos num time ele não teria nenhuma mão. Mas enfim, vamos discordar. Vem Nate Bjorkgren. Nate Bjorkgren é um dos assistentes do Toronto Raptors e é meio foda a gente conseguir especular em cima dele. Os reports falam que ele usa bem mais analytics que o Nate McMillan. Ele prometeu um jogo com muita movimentação, focado em 3 pontos, em conseguir free throws. Enfim, é isso que a gente sabe do Bjorkgren. A gente sabe também que o outro auxiliar que saiu de lá foi para lá também, que virou o Nick Nurse, e deu muito certo. Mas a gente não sabe o quanto vai dar certo, né, cara? Então, quando esses times começam a dar certo, seus assistentes começam a ser testados na NBA, né, mano? Isso aí acontece. Aconteceu com o Spurs, aconteceu com o Heat, aconteceu com o Warriors. E como o Toronto é o novo time cool da cultura, né, de ter uma forte cultura, vão nascer Nick Nurses e... Nick Nurse talvez não, né? Porque o Nick Nurse é um caso atípico, o cara é realmente um monstro. O outro, tipo, realmente, eu não me atrevo a fazer qualquer tipo de aposta, sabe? É perigoso você virar a chavinha assim do nada, sabe? Tipo, Pois é. ele vai começar a jogar um basquete que o Pacers nunca jogou. Exatamente. Bom, Los Angeles Clippers. Aqui eu tenho propriedade para falar com muito ódio. Saiu o Doc Rivers e entrou o Tyronn Lue com o Chauncey Billups, que estava sendo especulado em muitos times, como auxiliar. Bom, falando do Doc Rivers, cara, Doc Rivers é um cara vencedor, tem história na NBA, só que a relação estava muito desgastada. Foi o segundo blowout de 3-1, é o único time que tem mais de o único cara que tem mais de um blowout por 3-1. Se eu não me engano, ele tem mais um ainda pelo Orlando Magic. Ele não ajustou o time nos playoffs, teve muita teimosia. Todo mundo percebia que o Zubac era a melhor opção no lugar do Harrell, mas ele usava o Harrell sem parar. Não tinha variação ofensiva, o time era muito baseado no ISO. E assim, não tinha nenhuma jogada direito, o casamento terminou assim. Entrou o Ty Lue no lugar. Fala sobre o que você acha do Doc Rivers aí, Felipe. Cara, o Doc Rivers ele é um felipão. Ele é o cara que constrói uma relação muito boa com os jogadores e isso pode acabar dando certo. Já deu certo em alguns momentos, depende de ter times bons na mão. Por algum tempo ele até conseguiu se acertar bem com o Clippers, né? Tipo, logo depois que ele largou a posição de presidência executiva e começou a se dedicar mais na parte de treinamento. Mas eu acho que você tocou nos principais pontos, cara. Teimosia e variação. O que foi marcado pesado nesses playoffs, talvez mais do que nunca, foram os ajustes defensivos dos times que chegaram longe. E ajustes ofensivos também. E provavelmente isso vai ficar marcado como um padrão pro próximo, sabe? Tipo, os times vão utilizar mais zonas, vão utilizar mais variações, ajustes jogo a jogo. E você não fazer isso com o time que ele tinha em mãos, ele tinha um time muito profundo em mãos, por mais que em alguns momentos ele não pudesse realmente usar o Harrell ou Switch Lue, ele cagou, cara. Chegou a hora de sair. Bom, chega pro lugar dele Tyronn Lue, que também era auxiliar no time do Clippers e também era pretendido por vários times. Bom,
Falando Tyronn Lue da carreira do Tyronn Lue. Saiu do cara que perdeu um 3x1 e pro cara que ganhou um 3x1, virou um 3x1, o único 3x1 virado na história de finais. Cara, falando na torcida do Clippers, eu sou com uma avaliação do Tyronn Lue muito melhor do que a maioria da torcida faz. Muito do que foi feito no Cleveland Cavaliers é colocado na conta de LeBron James. Na maioria das vezes, na verdade, tudo é colocado na conta de LeBron James. E, cara, não é necessariamente tudo culpa dele. O Tyronn tem méritos muito importantes. Ele fez 2 anos muito bons em 15, 16, 16, 17. Eu acho que 16, 17 o Cleveland Cavaliers teve uma das melhores temporadas ofensivas da história da NBA, muito por conta do Tyronn Lue. Ele faz variação de jogadas, ele consegue criar sistemas melhores para os seus jogadores jogarem melhor. Ele tem um esquema muito baseado em pick and roll, ele usa bastante ISO, mas ele tem bastante pick and roll, ele consegue fazer screens para deixar o pick and roll mais livre, ele libera chutadores para aproveitar essas infiltrações do time, e ele também sabe fazer ajustes, ele sabe cobrar estrelas, que como foi na final de 16, as duas coisas, ele cobrou publicamente na frente do time do LeBron James, e muitos técnicos não fazem isso. Eu não acho o melhor dos mundos, mas eu não acho o pior dos mundos também. Eu acho que é um avanço em relação ao Doc Rivers, cara. Concordo plenamente com você, cara. Ele chega com o Chauncey Billups, que já jogou no Clippers, né? Então, tipo, ele tem o Chauncey Billups ainda tem esse respaldo de conhecer o time culturalmente, ter uma conexão com a cidade. E assim, a gente já chegou a falar isso outras vezes, né? Que é boçal colocar tudo na conta do LeBron James naquele ano. E esses tipos de jogadinhas ofensivas é o que faz a diferença, às vezes, para você criar várias oportunidades e, tipo, esses screens, aqueles pin downs lá para o cara sair de um pick and roll da linha do fundo para receber uma bola no mid-range ou na linha de 3, tipo, foi o que fez muito do Lakers ser campeão, cara. O Frank Vogel usou isso o tempo todo com o Danny Green e com o KCP. Com o KCP deu muito certo, mano. O KCP jogou pra caralho. Imagina você criar as oportunidades que o KCP tinha na mão do Kawhi Leonard, que é um monstro no mid-range, um hog de mid-range lá que acaba com tudo. Com o Sweet Lou, também é um puta jogador no mid-range. Então, tipo, você cria variações de jogadas nesses screens, nesses pick and rolls mais simples aí, que o Clippers poderia ter mudado muito a história contra quando perdeu a série pro Denver. Com certeza, com certeza. E, cara, ele não era um dos técnicos mais bem requisitados no mercado por nada, né? Com certeza. Mano, ele foi campeão. E se parar pra pensar, podia ter Kyrie Irving, podia ter Kevin Love, podia ter LeBron James, tipo, você ainda tem que lidar com um monte de outro prego pra jogar em torno desse elenco que você precisa realmente colocar os caras pra jogar dentro de um sistema. E ele conseguiu. Exatamente, exatamente. Bom, próximo time, New Orleans Pelicans, que era um dos times que queriam o Tyronn Lue, mas acabou não fechando. Saiu Alvin Gentry e entrou o Stan Van Gundy. Eu acho que o sentimento do Pelicans é que o time poderia ir mais longe. O elenco foi montado para ir para os playoffs, eu tenho essa impressão. E o Gentry, dessa forma, não foi avaliado como positivo. Ele tinha caminho livre na bolha para ir para os playoffs. Acho que não tem muito o que falar do Alvin Gentry, né, Felipe? Cara, ele é um daqueles que, assim, tentaram, né? Ele já tava lá um bom tempo. Já achei bem surpreendente, na verdade, manterem na temporada, mesmo, tipo, com o Anthony Davis saindo. Tipo, acho que seria o momento ideal de ter uma troca, era naquele momento. Mas, uma hora ia sair o Gentry, e assim, mas assim, Stan Van Gundy, cara. Cara, analisando os lados positivos, o Van Gundy é um cara que tem experiência, às vezes isso não é necessariamente bom, mas também eu acho que também não é ruim. Ele não é ruim desenvolvendo jogadores. Definitivamente não. Ele pode ser uma liderança e, cara, ele é bom em fazendo defesas. Ele tem os méritos dele. Cara, sendo bem sincero, eu preciso ver, tipo, uns 5 joguinhos desse Pelicans na mão dele pra saber o que ele vai fazer. Porque o Stan Van Gundy,
ele é um montador de grandes times para 2004, 2005, 2006. Tem que ver o que ele faz em 2020, sabe? Porque nem mais as grandes defesas daquele ano a gente pode, tipo, tentar instaurar aqui. Ele tem peças fodas na mão, cara. Ele tem com o que trabalhar. Mas eu acho que o principal ponto é isso que você falou, cara. Ele é um bom desenvolvedor de molecada. Tipo, inclusive de transformar gente que você não espera em bons jogadores. Então... Pois é, tipo, tem um Lamar Odom que evoluiu muito na mão dele, um Dwight Howard, o André Drummond, depois que ele saiu da mão do Stan Van Gundy, ele não virou nada, né? Bem que tem muito a ver pra onde a NBA tá indo e tal, mas tem que ver. Eu acho o irmão dele melhor, mas tem que ver. Pra mim, isso é um tiro no alto. O irmão dele tá bem como comentarista lá, ele fala bastante besteirinha, né? Mas pra mim é um tiro pro alto, tá ligado? Eu acho que eles estão apostando que ele realmente possa trazer um... Se ele tiver atualizado um pouco o playbook dele, realmente dá pra... Sim. Ele tem um Twitter muito legal, cara. Eu digo isso. Ele tem um Twitter muito legal. É um cara que eu torço pra dar certo. Philadelphia 76ers demitiu o Brett Brown e contratou Doc Rivers. E o David Wagner, que também era muito requisitado como auxiliar. O Brett Brown, apesar de eu não gostar dele também, e eu sigo também na opinião que eu tinha do Indiana Pacers, eu acho que essa demissão foi injusta, porque ele não estava bem, não era maravilhoso, ele não estava bem, mas ele não era o principal culpado para esse time não ter dado certo, cara. O time não foi pro próximo passo e tal, mas, cara, seu GM contratou e gastou quase 70 milhões em Tobias Harris e Al Horford. Então, será que o Brett Brown foi necessariamente o cara que foi o principal culpado dos Sixers não ir tão longe? Nessa eu concordo contigo, viu, cara? O Brett Brown não tem o asco que eu tenho do Nate McMillan. Então, eu vou concordar contigo nessa. Eu acho que o principal problema aí foi realmente, tipo, de cima. Não foi no cara que tá comandando na quadra, que tá desenhando a jogada. E digo mais, tipo, o 76ers há um tempo vem tomando seus riscos, né? E trazendo inclusive jogadores que, tipo, querendo ou não, disruptaram um pouco o vestiário. Tipo, a gente não tem no 76ers o melhor dos vestiários. Eu acho que o Jimmy Butler fala isso no podcast lá do J.J. Redick, tudo. Tipo, é um lugar estranho de trabalhar. Talvez até por isso, trazer um cara mais paizão. Pois é, eu acho que, apesar dos pesares, Doc Rivers faz sentido nesse time. Porque o time é voltado de jogadores muito jovens, você tem um Embiid, você tem um Ben Simmons, você tem um Thybulle, você tem um Jay Rich, que também ainda é jovem. E o Doc sabe desenvolver jogadores. Fez isso com o Tobias virou um jogador de outro nível na mão dele. Fez isso com o DeAndre Jordan. O DeAndre Jordan também virou de outro nível na mão dele. Até com o próprio Rajon Rondo, ele era rookie com ele, mas o melhor momento da carreira do Rajon Rondo foi na mão do Doc. E ele também é uma presença muito respeitada no vestiário, cara. Sim, tipo, é um encaixe que hoje faz sentido pro 76ers. Tipo, não é de puro desenvolvimento de jovens, tipo, desenvolver do zero, mas sim de desenvolver a cabeça dessa molecada que já tá pronta pra disputar num nível mais alto, né? Uhum. Eu acho que pode dar certo. Também não acho que é o melhor dos casos. Tinha nomes melhores. Eu gostaria até de ver o próprio Mike D'Antoni nesse time, mas eu acho que pode melhorar. Bom, Felipe, New York... Sendo bem sincero, Kenny Atkinson nesse time ia ser bem divertido olhar pra... Na verdade, qualquer time que a gente citou até agora, se pá, o Kenny Atkinson seria a melhor escolha, mas... Sim, é que eu gostaria muito de ver o Kenny Atkinson trabalhando nessa defesa, sabe? Com Ben Simmons, Embiid, Thybulle, porra, cara, Jay Rich, mano, ia ser animal. Pois é. Vamos ver. New York Knicks saiu o David Fisdale e veio o Tom Thibodeau. Isso já tinha acontecido, né? Então. Foi o primeiro movimento, primeira contratação, né, de técnico. Foi durante a bolha, inclusive. Nem tem muito o que falar, cara. Tom Thibodeau, cara. Que movimento horrível. Porque o Fisdale já era ruim. Então o Thibodeau, que é horrível. O negócio é, o Fisdale, você ainda colocava um pouquinho de fé,
porque ele tinha um pouquinho de fama de desenvolver jogadores jovens e o time tava acabando de, tipo, draftar o Kevin Knox, ou, tipo, tinha os outros jovens na mão chegando, Tiriquina também chegou naquela época. Então, tipo, ele tinha premissa pra chegar. Agora o Tom Thibodeau, hoje em dia, cara, já não faz sentido nenhum. Nenhum, cara, nenhum. Nenhum, não faz sentido. Eu nem tenho muito o que comentar, cara. O Thibodeau devia estar treinando na China, cara. Pois é, pois é. Ganhar dinheiro, pá, treina uma seleção aí. Bom, tem 2 lugares que estão sem técnicos, que é o Oklahoma City Thunder, que saiu o Billy Donovan, e o Houston Rockets, que saiu o Mike D'Antoni e saiu o Daryl Morey, que fim do Morey Ball no Houston Rockets, fim de uma era. Bom, falando dessas opções, o Oklahoma City Thunder, cara, tá especulando que vai promover algum dos seus auxiliares, mas esse seria o lugar exato, lugar lindo pro Kenny Atkinson trabalhar, né? Concordo. Seria... Caralho, cara. Seria excelente. Mas realmente, eu acho que eles estavam falando do Grant, né? Que é um cara que ele trabalhava junto com o Billy Donovan há anos. Até desde a carreira de college dele. Exatamente. Felipe. Tinha que ir Kenny Atkinson, acho que a gente não discorda disso. E esse é um time que você não precisa apostar num auxiliar, sabe? Eu acho que esse é um time que você precisa, tipo, caçar um cara mais consolidado. Pois é, valia a pena caçar esse cara consolidado. Sim. Vale a pena trazer, não necessariamente o cara consolidado, porque o Kenny Atkinson tem um trabalho assim e tal, mas ele tem essa experiência de desenvolver jovens. Sim, que não fosse o Kenny Atkinson, sabe? Procura talvez outro aí do mercado, sonda alguém que até possa já estar num time, sei lá, cara, mas caça, sabe? Exatamente. E o Houston Rockets, Felipe? Houston Rockets saiu Mike D'Antoni e saiu o Daryl Morey, cara. Cara, eu não sei o que vai virar nesse Houston Rockets, bicho. Sem zoeira. Assim, o Morey, eu acho que foi até bem pertinente pro time por causa das relações mais machucadas com a China depois das manifestações públicas dele e, querendo ou não, o Houston Rockets tem uma relação comercial forte com a China desde os tempos do Yao e até hoje. Pois é. Agora, os dois saindo, né, muda bastante coisa. Pois é. Falam de 2 nomes, tem 2 nomes muito fortes, que é Jeff Van Gundy, tava mais quente antes, agora deixou de ficar tão quente, e John Lucas, que é um ex-grande jogador da história do Rockets, tá lá na comissão, então, não sei, cara, não sei. Eu particularmente eu não prestei muita atenção nas especulações do Rockets, mas John Lucas, trabalhar com alguém interno até faz sentido. É um time já bem montado, mas entrando outro GM realmente pode mudar muita coisa ainda. Tem também outro cara que estão especulando que é Stephen Silas, que é o assistente técnico, principalmente focado no ataque do Dallas Mavericks, que também, em teoria, encaixa, né? Sim. Bom, vamos ver o que vai dar. Bom, esse foi o nosso balanço de técnicos da NBA e a gente se vê logo mais, né, Felipe? Logo mais tem mais atualizações de NBA. Falou, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis.